No capítulo desta terça-feira, 22 de fevereiro da novela O Clone, Zoraide ajuda a Jade a fugir da casa de Ali. As duas se abraçam na despedida. Ela diz para Jade que Allah te acompanhe e tenha piedade de ti e de mim. As duas se dão tchau. Já pela manhã, Ábido reúne os homens da casa de Ali e diz que Jade fugiu com a mala na cabeça. Que contas eu vou prestar a Said? Para o aeroporto. Vamos, Yala, para o aeroporto. Vamos, segurem ela no aeroporto. Já no aeroporto, Jade descobre que o avião atrasou. Ela fica preocupada porque sabe que vão ir atrás dela. Em casa, Ábido está furioso, dizendo que ele sempre falou para o Said pendurar o chicote dele num lugar onde possa ser visto. Mas ele não me escutou, deixou o camelo montar no beduíno. Se ele tivesse arrastado essa espetaculosa pelo meio da praça e tivesse mandado bater aos 80 chibatadas, a honra da nossa família estava salva. Mas ele não quis fazer, deixou-se enrolar com os conselhos do Ali. O rato foi procurar o conselho do gato. Zoraide pede perdão a Allah e diz que foi um haram muito grande ela ter se calado. Ábido vai até a cozinha e diz a Zoraide que se Jade não for encontrada, ele vai até o Xé acusar ela de conspiração. Zoraide, coitada, arregala o olho e diz: Allah, eu sim, de Ábido. Ele balança a cabeça que sim. Os homens de Ali passam por Jade sem saber que é ela. Ela está com outra roupa e uma peruca para não reconhecerem ela. Lucas, conversando com Mel, diz que ele falou que ele dava mais uma oportunidade ao Xande, não disse? E ele vai dar. Mel diz que agora ele não quer mais nada de você. Lucas manda ela pedir para o Xande falar com ele. Mel repete que Xande não quer e pergunta se ele não está entendendo não. Ele não quer mais falar com vocês. Lucas pergunta o que ele pode fazer. Ela diz que eles conseguiram estragar tudo. Lucas diz: mais boa vontade que eu e seu avô têm tido? Mel joga na cara de Lucas que ele e o avô dela nunca acreditaram quando ela falou que o Xande nunca pegou aquele colar. Lucas faz uma cara e diz: ah, Mel, e continuam não acreditando. Vocês acham que o Xande roubou o colar da minha mãe? Roubando ou não roubando, eu falei que eu dava mais uma oportunidade para ele, eu tô dando. Você tá vendo, né? Você tá vendo como você é. Ela se retira da mesa. Dalva aparece e diz que a Mel saiu de novo sem comer nada, tá vendo? Aí, ó, a torrada todinha no prato. Lucas diz que está difícil conversar com ela. Parece que ela está à flor da pele, se irrita por qualquer coisa, explode por qualquer motivo. Dalva diz que ela era mais feliz e alegre quando estava namorando o Xande. O novo motorista que Leônidas contratou para Mel dá bom dia para ela, e Mel diz para ele deixar que ela vai a pé para a faculdade. O motorista não ouve o que ela fala e vai atrás dela mesmo assim. Mel pega um ônibus para ir para a faculdade. O motorista fica só olhando a cena, pensando. Ela deixa de ir de carro para a faculdade para ir de ônibus. Enquanto isso, Xande também está sofrendo por estar longe dela. Thelminha pergunta a Mel se ela sabia que ela perdeu a prova de matemática. Mel diz: dane-se, Thelminha. Ô, Mel, eu já perdi tanta coisa, o que é a prova de matemática? Thelminha pergunta se ela não acha que ela está se precipitando. O Xande jurou para mim que ele não está saindo fora de você, não. Ele adora você. Mel diz que ele quer ser bonzinho com ela, é isso. Thelminha diz que não é isso. Mel diz que o Xande cansou, todo mundo cansa. Carol procura as bebidas e drogas que o Lobato esconde pela casa dele. Ela pergunta para ele onde é que está o pó e diz que ela tem certeza que ele guardou o pó lá também. Ele diz que não tem pó nenhum, tinha, mas não tem mais. Ela diz que ela queria ficar do lado dele para ajudá-lo, mas assim tá muito complicado. Você pode me ajudar a te ajudar? Para de ter pena de si mesmo, Lobato. Para de dizer que você quer, mas não consegue. Lobato diz que ele queria que ela entendesse ele. E eu queria que você tomasse o seu banho e viesse comigo para o escritório. Lobato pergunta o que ele vai fazer lá se ele é inútil. Ela diz: lógico, a gente nunca sabe quando pode contar com você. Lobato se altera e grita: e o tempo que eu fiquei naquele escritório cumprindo as minhas obrigações corretamente? Anos eu passei cumprindo as minhas obrigações. Mudou o conceito que o Leônidas faz de mim? Mudou? Carol pergunta se ele não acha que já perdeu coisa demais nessa vida. Ele diz: ah, eu não tenho mais nada a perder. Eu pensei que eu fosse mais importante para você. Eu vou cuidar da minha vida. Lobato se levanta, abraça ela e diz que ela é sim muito importante na vida dele. Ela diz que não parece. Se você não tem nada a perder, pode ser que você tenha muita coisa a ganhar, Lobato. Teus filhos, por exemplo.
Lobato estranha ela ter falado dos filhos dele e pergunta quem foi que falou para ela dos filhos dele. Carol diz que ela tem certeza que eles também morrem de vontade de encontrar o pai. Lobato fica pensativo. Deusa procura Albieri e diz que o Léo está muito triste. Ele acha que o senhor está escondendo ele de todo mundo. E cá entre nós, doutor, o senhor está mesmo. Albieri diz que ele já explicou para ela esse problema. Eu não quero que o senhor leve ele para casa do senhor, tanto que eu agradeci o senhor quando o senhor disse que não podia levar. Só que o Léo achou que o senhor fosse fazer uma festa com a chegada dele. Albieri diz que ele tem feito tudo o que ele pode. Deusa continua dizendo que o Léo achou que ele fosse querer apresentar ele para os amigos dele. Quem manda o senhor querer que ele pense que o senhor é pai dele? Agora ele fica esperando do senhor coisas que um filho espera de um pai. E essa história do senhor querer esconder ele da dona Edna? Poxa, ele não se conforma, né? Albieri diz que isso ele já explicou ao Léo. Logo quando nós voltarmos do Marrocos, tudo se resolverá. Deusa diz que é uma outra história que ela não concorda essa viagem para o Marrocos. Albieri pergunta por quê. Deusa diz que ela não sabe, ela cismou com esse lugar. Eu não quero meu filho nesse lugar. Albieri diz que é bobagem, é um país tão lindo, o Léo vai ficar maluco quando chegar lá. Deusa diz que é outro assunto, mas ela foi lá para falar que o Léo tá magoado. Poxa, até a madrinha dele o senhor proibiu ele de ver. Albieri diz que ele tem os motivos dele, mas nem tudo ele pode explicar para ela agora, mas você vai entender depois. Agora eu queria colocar a minha cabeça num lugar para fazer tudo certo, e eu sei que a solução está no Marrocos. Lá está o caminho certo, Deusa. Deusa pergunta caminho certo do quê? Edna aparece e diz: Oi, Deusa, e diz que só agora o Júlio disse para ela que ela estava lá. Ah, dona Edna, eu não vi a senhora quando eu entrei. Edna pergunta por que ela não trouxe o Léo. Albieri olha para a cara de Deusa pálido e inventa para Edna que a Deusa falou para ele que o Léo foi passar uns dias em Mauá. Deusa confirma o que ele disse. Edna diz que pena, tô morrendo de saudade dele. Sabe que um dia desses eu tava vendo as fotos do aniversário do primeiro aninho dele que está no computador? Vem ver. Albieri pensa, eu estou paralisado, deixando as coisas acontecerem por si. Tavinho diz a Clarice que agora ela está garantida, porque o Escobar já passou o apartamento para o nome dela. Clarice agradece a Tavinho e dá a chave e o documento do carro para ele entregar para Escobar. Ela diz, eu não quero mais saber, carrega, eu não vou mais discutir coisa nenhuma, leva, dá para ela. Nando vê a mãe entregando a chave do carro que ele usava também para Tavinho entregar para o pai e fica triste. Clarice vê ele passando e chama pelo filho. Ele olha para ela e não fala nada e vai embora. Escobar chega com a chave do carro e mostra para Alicinha. Ela se faz de sonsa e diz, Escobar. Ele diz, é o seu carro. Ela diz, meu carro? Para mim? Ele diz, todinho seu, Alicinha. Ela diz, peraí, esse carro é da Clarice. Escobar diz, não, eu vou colocar no seu nome. Nem no meu eu vou colocar. Esse carro eu vou colocar no seu nome. Ela diz que não acredita numa coisa dessas. Ela abraça ele e diz, obrigada. Ahmed diz para Ábido que eles procuraram o aeroporto inteiro e não encontraram Jade. Ábido diz que ela não poderia ter embarcado porque ela não tinha autorização do marido. Nem minha, que sou responsável por ela. Uma mulher sozinha não pode embarcar sem autorização de um responsável. Ou então os costumes mudaram tanto que até isso eles permitem. Sumaia diz a Zoraide que tio Ábido vai ter uma coisa e ela diz, ah lá. Eu bato na porta do palácio do rei se eles deixarem ela embarcar. Ahmed olha para Ábido assustado. E Ábido continua, eu não autorizei a ela. Eu não dei autorização. Zoraide olha para ele desconfiada. Ele vê ela olhando para ele e diz, Zoraide, aquele papel. Ábido se lembra do papel que Jade deu para ele assinar. Ele grita, aquele papel era uma autorização. Zoraide diz que não sabe de nada, pelo profeta, eu sou inocente disso. Ábido continua, eu estava sem os meus óculos e você estava do meu lado, viu tudo. Zoraide mente e diz que não podia ver porque ela não sabe ler. Ela enganou os meus olhos, O que eu vou contar para Said? Ah lá, o que eu vou contar? Mohamed conta para Latifa que a prima dela fugiu. Não se sabe como nem onde. Enganou o tio Ábido e fugiu.
Latifa diz para amenizar as coisas que Jade não tinha por que fugir. Faltam 15 dias para completar o prazo do divórcio. Por que a Jade ia fugir? Mohamed diz que ele não sabe, mas ela fugiu. Agora o tio Abdu está desesperado. Ele não sabe como vai dizer para Said que deixou a Jade escapar. Agora eu vou ter que avisar Said que o nome dele está sendo arrastado pela Medina. Eu. Ai, Latifa, faz tanto mal a gente criar os nossos filhos longe dos costumes. Está vendo? Jade se extraviou. Latifa, eu tenho tanto medo que Samira e a mim. Ela pede para ele não falar isso porque o coração dela fica batendo também. Mohamed diz que agora, quando eles forem para o Marrocos, ele já vai tratar logo do casamento de Samira e de Amin. Assim eles vão ficar sabendo que tem um futuro e vão poder caminhar olhando sabendo que vão para lá. Latifa não gosta muito da ideia, diz que é muito cedo para pensar em casamento para os filhos deles. Ele diz que eles vão ficar contentes e que agora ele vai ter que ir na casa do irmão dele avisar que o telhado da casa dele caiu. Xande procura Mel e os dois se beijam. O novo segurança de Mel vê tudo. Maísa pergunta para ele se Mel e Xande saíram juntos de lá. Ele diz que sim, senhora. Maísa pergunta se ele viu para onde eles foram. Ele diz não, senhora. Nazira coloca batatas na cabeça de Hadija na esperança de passar a dor de cabeça dela. Mohamed diz a Said que Jade fugiu. Ele pergunta como fugiu. Mohamed diz que tio Abdu está com o coração dele para sair pela boca. Said joga essa odalisca no vento, joga a Jade no vento antes que ela arraste você para arder junto com ela no mármore do inferno. Said diz que Jade entrou no coração dele e se misturou com ele. Como o café e o leite se misturam. Eu não consigo jogar ela no vento sem o meu coração também, e junto. Rania ouve tudo e fica triste. Mohamed diz que isso parece uma obra de um gênio ruim. Você tem a Rania. Rania é uma mulher para você amar, não essa Jade. Said diz que ele sabe, mas o amor não escolhe com a cabeça e sim com o coração. E o meu coração e a minha cabeça não estão se harmonizando mais. Samira vai até uma festa com as amigas e vê Zé Roberto. Ela fica olhando para ele e ele para ela. Ele pergunta qual é o nome dela. Ela diz Samira e o seu, e ele diz Zé Roberto. Xande pede paciência para Mel. Eles só estão adiando o que eles querem. Mais tarde a gente vai ter toda uma vida pela frente. Mel abraça ele, não acreditando muito. Os dois se beijam. Maísa diz a Mel que tudo que ela tem feito é pensando em ver ela feliz. Mel pergunta se ela tá vendo ela feliz. Maísa diz não. E Mel diz que é porque ela tá fazendo tudo errado, né? Se você quisesse, eu ia ser feliz mesmo. Você é a única pessoa no mundo que conseguiria me fazer feliz. Basta você querer. Só que você não quer. Maísa pede para ela não falar assim com ela. Mel diz que a única coisa que ela quer é mostrar que ela tá certa. Dalva diz a Maísa que já que eles voltaram mesmo, como o motorista falou, por que você não aceita logo esse namoro? Ela orgulhosa diz nem pensar, Dalva, nem pensar. Dalva diz sangue de Cristo. Soninha convida Léo para a festa árabe do Zen e dá o telefone dela para ele ligar e eles irem juntos. Alicinha fica olhando e Vete dá instruções para os funcionários e a invejosa se imagina no lugar de Vete. Jade aparece no portão da casa de Said e diz que ela só veio ver a filha dela. Said diz que essa porta não se abrirá mais para ela. Eu jogo você ao vento, na minha casa você não entra mais. Jade pede por favor e diz que ela só quer ver Hadija. Said entra na casa e dá ordens aos empregados dizendo que ele não quer que Jade passe do portão e não quer ver ninguém conversando com ela. Todos dizem que entenderam. Jade vê a porta da garagem se abrindo. Ela se mete na frente do carro de Said e diz que ela só quer ver Hadija. Eu não vou ficar nessa casa, Said. Eu só quero ver a minha filha. Said arranca e deixa Jade gritando sozinha. Ela, desesperada, diz: ah lá, eu só quero ver minha filha. Ela tenta passar pelos seguranças, mas eles não deixam ela entrar. Jade senta num canto e diz que ela espera. Eu só saio depois de falar com Hadija. Jade fica gritando pelo nome de Nazira. Nazira, que tem um bom coração, fica pensando o que ela deve fazer. Said e Rania veem Maísa na festa de Zen. Maísa fica olhando para eles. Rania se lembra que viu ela e Said no shopping. Rania fecha a cara para Maísa, que percebe e disfarça o olhar para Said. Said percebe a situação e diz: vamos. Os dois se aproximam e Said pergunta a Maísa como vai.
Maísa olha para Rania, dá um sorriso cínico e diz para Saíde melhor do que nunca. Ela olha para Rania novamente e pergunta se está tudo bem com ela. Rania séria diz tudo. Saíde pergunta se ela veio sozinha e Maísa diz que ela veio com uns amigos. Rania pede para Saíde para eles saírem de lá, por favor. Creuza conta para Odete e Carla tudo sobre a casa de Tavinho. Jade continua gritando por Nazira e diz que ela só quer saber como está a filha dela. Nazira não aguenta o sofrimento de Jade e aparece na porta. Ela diz: Jade. Jade pede para Nazira dizer como Hadija está. Nazira diz: entra. Jade fica feliz com a bondade dela. Nazira manda os seguranças abrirem um portão e ninguém viu nada aqui, hein? Se alguém viu, eu arranco os olhos. Nazira diz a Jade que a mala não, só você, e anda logo antes que Saíde volte. Jade agradece a Nazira. Jade pergunta a Hadija como ela está, o que ela está sentindo. Hadija diz que agora ela vai ficar boa, porque ela está lá. Jade abraça ela e diz: minha princesinha. Ivete cumprimenta Leônidas e Amália na festa de inauguração da boate de Zen. Leônidas estranha o comportamento frio de Ivete. Ivete beija Miro só para provocar Leônidas, que fica olhando os dois. Zen aparece na boate dançando. Beta, que já teve um lance com ele, sobe no palco para dançar. Nazira pede para Jade ir logo, porque se Saíde chegar, ele vai ficar furioso. Jade agradece Nazira e diz que ela foi muito boa para ela, que Allah te recompense. Alicinha entra no carro que era de Nando e Clarice, e Nando vê tudo com ódio dela. Nando conta para Clarice que ele viu Alicinha com o carro que era deles. Fiquei com vontade de arrancar a chave da mão dela. Mas ela falou com você? Nando diz que ela falou com ele na entrada da boate, assim na maior. Clarice diz que a Alicinha é muito cínica. Nando diz que ela tentou, porque ele saiu fora. Clarice pergunta se já aparece a barriga dela. Ele diz que não viu barriga nenhuma. Léo chega à boate de Zen fantasiado, vê Ivete e diz que mulher linda. Ivete também fica olhando para ele. Jade vai até a casa de Latifa e pergunta se ela pode dormir lá. Latifa pergunta se Saíde não sabe que ela veio. Jade diz que ela fugiu, eu precisava ver Hadija. Nazira me ajudou a entrar escondido de Saíde. Latifa fica feliz pela bondade que Nazira demonstrou ter. Jade diz que ela não tem para onde ir, o Lucas ainda não saiu da casa dele. Latifa diz que ela pode ficar lá. Mohamed está numa reunião na mesquita e vai ficar lá até tarde. Eu só vou falar para ele amanhã que você está aqui. Ivete levanta a fantasia de Léo pela metade do rosto e o beija mesmo não sabendo quem é. Hadija pergunta ao pai cadê a mãe dela. Ela estava aqui ontem. Ela sentou do meu lado. Saíde diz aqui e olha de cara feia para Nazira. Nazira sem graça diz que Hadija sonhou. Mas quando eu dormi, ela estava aqui sentada na cama. Saíde torna a olhar de cara feia para Nazira, que diz que Hadija sonhou. Mohamed não gosta de saber que Jade está na casa dele e diz que se Saíde jogou ela no vento, eles não podem pegá-la de volta, não está certo. Latifa diz que Jade não tem para onde ir. A gente não pode negar abrigo a uma pessoa que bate na nossa porta, não é? Mas a gente não pode dar abrigo a uma pessoa que foi amaldiçoada pela nossa família. Eu vou ter que falar com Saíde e dizer que ela está aqui. Ele resolve o que faz. Jade aparece e diz que Mohamed está certo. Ela escolheu a sorte dela. A campainha toca e é Ali, que chega de viagem na casa de Latifa bem na hora. Jade fica feliz. Mohamed cumprimenta a Ali. Ali entra e olha para Jade, que diz graças a Deus. Ela abraça o tio.